Queridos, cumprimento-vos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o nosso terceiro dia de exposição no livro do Evangelho de João Marcos. Sou o pastor Eliseu Fausto e hoje estaremos meditando nos capítulos 5 e 6. No capítulo 5, o evangelista Marcos traz o relato da libertação do endemoniado gadareno, a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo. Nesses três casos, Jesus demonstra a sua total superioridade em lidar com pessoas impuras de forma graciosa. No capítulo 6, temos o relato da volta de Jesus para a sua cidade, Nazaré. Um breve resumo da prisão e morte de João Batista, a primeira multiplicação dos pães e peixes e finaliza-se com a sobrenatural manifestação de Jesus andando sobre as águas. Vamos então ao capítulo 5. O capítulo inicia fazendo uma conexão com o capítulo anterior, onde o texto descreve: "E chegaram a outra margem do mar", se referindo ao trecho ou trajeto marítimo feito por eles no capítulo anterior, onde Jesus acalmou a tempestade, como vimos. Essa outra margem do mar, segundo o texto bíblico no versículo 1, era a região dos Gadarenos, que pertencia a uma região conhecida como Decápolis, ou as 10 cidades. A região dos Gadarenos era habitada nesse período pelos gentios. Para quem não sabe o que significa gentios, vou esclarecer. Os gentios, nas Escrituras, eram todos os povos que não eram judeus. E era nessa cidade dos Gadarenos que habitava um homem possuído por demônios, ainda que ele mesmo, devido às possessões demoníacas, não habitava na cidade, mas nas cavernas ou sepulcros, como relata o versículo 2. O gentio em si já era considerado pelos judeus uma pessoa impura. E a situação vivida por esse endemoniado agravava ainda mais a sua impureza. Segundo o relato do evangelista, esse homem, devido à possessão demoníaca, possuía uma força extraordinária, que nenhum tipo de cadeias ou correntes conseguia prendê-lo. E como se não bastasse, por onde andava, gritava em voz alta e se automutilava. Assim o descreve Marcos nos versículos 4 e 5. Quando esse homem contemplou Jesus, correu ao encontro dele e se prostrou, clamando com grande voz nas seguintes palavras: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?" Esse é um relato no versículo 7. A expressão Deus Altíssimo é uma expressão comum entre os gentios, o que se torna mais uma evidência no texto de que esse homem, de fato, era um gentio. É fácil de compreender que a voz que se dirigiu a Jesus não era do próprio homem, mas sim dos espíritos que estavam o possuindo. Pois, segundo o evangelista, no versículo 8, ele só proferiu essas palavras porque Jesus tinha ordenado para os espíritos saírem dele. Porém, não houve êxito da parte de Jesus nessa primeira ordem. Quando Jesus se dirige ao homem, no versículo 9, ele perguntando o seu nome, ele confirma que quem está falando através de sua voz é o espírito maligno, que se autodenominava de legião. Legião é um termo romano para designar a quantidade de 6.000 soldados. Ou seja, o espírito que estava no homem contava com a companhia de milhares de espíritos malignos. E esses espíritos, nos versículos 10 ao 13, rogaram a Jesus que não os retirasse daquela região, suplicando-lhe que os permitisse entrar em alguns porcos que estavam ali próximo deles. E Jesus, desejando a libertação deste homem, permitiu a esses espíritos que entrassem nos porcos, e os espíritos malignos, ao entrar nesses porcos, os afogou todos no mar. Outro detalhe que evidencia que a região dos Gadarenos era uma região gentílica é a criação de porcos, pois um judeu não é permitido esse tipo de criação. O evangelista Marcos relata nos versículos 14 e 15 que os homens que apacentavam
Esses porcos foram imediatamente à cidade avisar o que tinha acontecido. E quando chegaram no local, viram um homem que antes era endemoniado em perfeito juízo. Mas esses habitantes não consideraram a libertação desse homem tão valiosa que superasse a perda dos porcos, e então expulsaram Jesus da cidade. Assim descreve o evangelista nos versículos 16 e 17. É digno de nota o que ocorre após Jesus entrar no barco para partir. O homem que agora estava liberto dos demônios pediu a Jesus que lhe deixasse ir com ele, mas Jesus não permitiu e deu a ele uma ordem totalmente diferente daquelas que ele costumeiramente ordenava aos que recebiam dele cura ou milagre. Ele ordenou que esse homem anunciasse a todos que ele conhecesse o que havia ocorrido com ele. E somos informados no versículo 20 que ele diligentemente cumpriu a ordem de Jesus e anunciou em todas as 10 cidades da região o que tinha ocorrido. Nesse episódio, o evangelista Marcos nos apresentou o Messias que se compadece não somente dos judeus, mas que foi até uma cidade gentílica, especialmente para libertar um homem, e através deste, evangelizar toda aquela região. Nos versículos seguintes, o evangelista nos apresentará mais duas pessoas judias, porém impuras, que Jesus terá contato para libertá-las do mal, diferente do homem que era gentil e, além de ser gentil, era impuro por causa dos espíritos impuros que habitavam nele. Lembrando que a impureza a que me refiro nesse caso específico dessas duas pessoas está relacionada a um conceito judaico, pois, de acordo com a lei mosaica, aquele que tivesse contato com uma mulher com fluxo de sangue menstrual ou crônico, como no caso da mulher neste capítulo, se tornaria de igual modo impuro para realizar as coisas sagradas, as tarefas sagradas. E essa mesma lei tornava impuro aqueles que tivessem contato com cadáveres. E nos dois episódios que preenchem os versículos seguintes neste capítulo, Jesus terá contato com essas duas pessoas, ou esses dois casos, sem, contudo, se tornar impuro. Vamos então ao primeiro episódio da mulher que estava enferma com fluxo de sangue. Ainda que o evangelista inicie o relato no versículo 21 até o 24 sobre o pedido de Jairo, que tinha uma filha enferma em casa, o primeiro milagre a ser realizado é sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue crônico, possivelmente um tumor. Esta mulher é descrita pelo evangelista nos versículos 25 e 26 como uma guerreira, uma batalhadora, que, tendo gastado uma grande soma de dinheiro com médicos para resolver a enfermidade, nada adiantou, tendo na realidade piorado a sua situação. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ao que tudo indica, ouviu falar de Jesus e isso gerou fé nela para ser curada, conforme descreve o evangelista no versículo 28. E de fato, quando ela tocou nas vestes de Jesus, foi curada imediatamente, conforme descreve o versículo 29. O evangelista relata algo inusitado sobre a reação de Jesus após esta mulher tocar nele, ou ser curada. Ele pergunta para toda a multidão que está ao seu redor quem tocou nas suas vestes. Se formos considerar a questão da impureza cerimonial, a qual mencionei, Jesus seria submetido após essa mulher revelar que foi curada ao tocar nele, a uma certa discriminação pelos líderes religiosos. E ele, sabendo disso, ou ainda assim, quis que ela se apresentasse. Ao que parece, a intenção de Jesus era mostrar para toda a multidão ali presente que ele pode tocar ou ser tocado em qualquer pessoa que esteja cerimonialmente impura, que ele não será afetado. E é isso que ocorre. A mulher se manifesta entre a multidão e se prostra diante de Jesus com muito temor, declarando a ele toda a verdade. E no versículo 34, Jesus abençoa a mulher com a maior de todas as bênçãos possíveis, a salvação. Pois a primeira declaração proferida por Jesus é: a tua fé te salvou, e somente depois ele menciona ser curada deste mal. O evangelista volta ao relato de Jairo e o drama vivido por ele por causa da enfermidade da sua filha.
Convém notar que Jairo, por ser um dos principais da sinagoga, era um homem respeitadíssimo em Israel, mas toda a sua fama, respeito, honra não o ajudou em nada com relação à enfermidade da sua filha, por isso procurou Jesus. E quando o evangelista volta a falar sobre a história deste homem e de sua filha enferma, somos surpreendidos no versículo 35 com a informação da morte da menina. Mas João Marcos nos tranquiliza com a declaração de que Jesus diz para Jairo, no versículo 36, não temas, crê somente. E do versículo 37 até o término do capítulo, Jesus escolhe apenas 3 discípulos para ir com ele até a casa de Jairo, e chegando lá, encontraram os pranteadores chorando pela morte da menina, que tinha 12 anos. Segundo os historiadores, a idade de 12 anos era a idade de transição, onde uma menina com 12 anos em um dia passava a ser considerada mulher. Como aqueles que estavam na casa zombaram de Jesus quando ele afirmou que ela não estava morta, ele de alguma forma os fez sair de lá e entrou no quarto onde a menina estava, entrou somente com os pais dela e os 3 discípulos e realizou o milagre na vida da menina, deixando a mesma advertência de sempre, que não contasse a ninguém o que havia ocorrido. Com esses relatos neste capítulo, Marcos demonstrou a superioridade de Cristo sobre os religiosos da época, que evitavam contato com pessoas impuras cerimonialmente. Mas, em tudo, Jesus era e é superior a quem quer que seja, pois as suas atitudes, como descritas aqui por João Marcos, são atitudes pautadas no amor. Vamos entrar agora no capítulo 6. O capítulo inicia no versículo 1, relatando uma continuidade na trajetória de Jesus, que agora estava indo em direção à cidade em que foi criado, Nazaré. E como de costume, no sábado, foi até a sinagoga para ensinar o evangelho e realizar milagres. Mas, ainda que muitos se maravilharam com o seu ensino e dos milagres que realizava, segundo o evangelista nos versículos 2 e 3, as pessoas que conheciam seus familiares não deram tanto crédito a ele. Precisamos fazer algumas observações para entendermos o porquê dessa rejeição a Jesus em sua própria terra. No versículo 3, o evangelista Marcos nos dá o caminho para entendermos a rejeição. Primeiro, Jesus é chamado de carpinteiro ou o carpinteiro. E então surge um problema. Como que um simples trabalhador estaria realizando milagres e ensinando como se fosse uma pessoa estudada? Segundo, Jesus é chamado de filho de Maria. Certamente os familiares de Jesus, como vimos anteriormente, não nutriam sobre ele uma boa reputação. Esses 2 aspectos, com certeza, fizeram com que os habitantes da cidade de Nazaré não considerassem o nosso meigo Salvador com tanto respeito. E no versículo 4, Jesus deixa uma declaração milenar. Não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. E, de fato, esta declaração é fidedigna, pois as pessoas mais próximas tendem a rotular mal o seu semelhante a partir de alguma desarmonia que não se encaixe no seu perfil. Todo esse preconceito formado sobre Jesus na cidade de Nazaré gerou neles uma incredulidade tão grande que poucos foram até Jesus para receber milagres, pois nos versículos 5 e 6, Marcos nos declara que Jesus não pôde ali fazer muitas obras por causa da incredulidade deles. E devido a essa tamanha rejeição em Nazaré, Marcos nos informa, a partir do versículo 7 até o versículo 13, que Jesus mudou a estratégia e ordenou que seus discípulos fossem de 2 em 2 evangelizar as aldeias ao redor. E segundo nos informa Marcos, os discípulos de Jesus não somente pregaram o evangelho, mas também expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos. A declaração ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam só se encontra aqui no Evangelho de Marcos, ao se referir às curas realizadas pelos discípulos. Bom, a partir do versículo 14 até o 29, o evangelista faz uma pausa nos relatos acerca de Cristo para narrar a história de Herodes, que se envolveu no homicídio de João Batista. Antes de falar propriamente do texto, deixa eu comentar um pouco sobre a história desse Herodes Antipas. O Herodes desse texto aqui não deve ser confundido com o Herodes que financiou
a matança das crianças no tempo da infância de Jesus. Esse Herodes aqui é conhecido como Herodes Antipas. O primeiro era Herodes o Grande. Herodes o Grande casou-se muitas vezes e em um desses casamentos gerou Herodes Antipas, o que é relatado aqui no texto. E em um outro casamento gerou Herodes Filipe. Como os dois são filhos de mães diferentes, mas do mesmo pai, são considerados meio-irmãos. Pois bem, Herodes Filipe casou-se com Herodias, e Herodes Antipas foi até a casa de Herodes Filipe, seduziu Herodias, a mulher do seu meio-irmão, e fez com que ela casasse com ele. Esse adultério cometido por Herodes Antipas foi condenado por João Batista, que protestou publicamente contra esse pecado. Herodias odiava João Batista por causa desse protesto contra o seu relacionamento de adultério com Herodes e buscava oportunidade para acabar com a vida de João. Agora já podemos voltar para o texto. Observe que no versículo 21, o evangelista informa que a ocasião que favorecia a má intenção de Herodias havia chegado com a festa do aniversário de Herodes, ou do rei Herodes. A dança realizada pela filha de Herodias, chamada Salomé, no versículo 22, não era própria de alguém da sua estirpe, era realizada apenas por prostitutas. Ainda assim, ela conseguiu o que sua mãe desejava, impressionar a Herodes de tal forma que poderia concluir seu plano de executar a João. E esse evento foi relatado por Marcos, nos versículos 23 ao 28. O evangelista concluiu a narrativa da execução de João com a ação respeitosa dos discípulos dele em dar ao corpo do seu mestre um sepultamento digno. Está escrito no versículo 29. Assim que terminou o relato sobre a morte de João Batista, do versículo 30 até o 44, o evangelista nos informa que os discípulos de Jesus retornaram e o comunicaram tudo o que havia ocorrido com eles durante a ação missionária. E depois nos relata o episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. No versículo 30, o evangelista Marcos chama eles de apóstolos, pois o significado do termo apóstolo é enviado. Após eles chegarem, Jesus sugeriu que devessem descansar e os conduziu a um local deserto, para que, estando a sós, pudesse ali reclinar um pouco, descansar um pouco. Mas Marcos registra que a multidão não permitiu que ficassem sós e os seguiu até o deserto. Quando Jesus, já no deserto, avistou a multidão, teve compaixão dela e começou a ensiná-la. O descanso foi adiado. Quando o dia já estava reclinando, os discípulos sugeriram a Jesus que mandasse as multidões irem para casa para se alimentar. Mas Jesus não achou conveniente despedir a multidão sem antes alimentá-la. Como os discípulos não tinham alimento suficiente, havia apenas 5 pães e 2 peixes, sugeriram a Jesus que estavam diante de uma impossibilidade, pois para comprar pão para toda aquela multidão custaria o salário de 8 meses de trabalho, 200 denários. Mas Jesus os tranquiliza, ordenando que fizesse a multidão se assentar, e todos sentaram-se em grupos de 100, de 50 para guardar o alimento. Como a quantidade de pessoas era muito superior ao alimento que havia, Jesus abençoou o pouco que tinha e com esse pouco alimentou as 5.000 pessoas que ali estavam. E ainda sobraram na mão de cada discípulo um cesto cheio. Nesse episódio, Jesus ensina aos seus discípulos, mais uma vez, que quando ele está presente, o tumulto se transforma em bonança e que o alimento necessário para o sustento daqueles que confiam nele será recebido por fé. Como os discípulos não conseguiram descansar depois daquela ação missionária, Jesus obrigou-os a entrarem no barco e navegar para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Após ter despedido a multidão, Jesus não foi até os discípulos, mas se reservou em oração a sós com Deus. E após esse período de oração, segundo o evangelista, por volta das 3 da manhã, Jesus foi até os seus discípulos andando sobre as águas. Os discípulos, além de não terem descansado, ainda estavam remando contra um forte vento que os abatia. Mas o texto evidencia que esse mesmo vento
não ocasionou nenhuma dificuldade para Jesus caminhar sobre as águas. Com certeza, pelo cansaço e desespero que estavam vivendo, não conseguiram imaginar que quem estava andando sobre as águas era Jesus, e por pensar em ser um fantasma, gritaram de medo. Mas Jesus logo os acalma, dizendo que era ele, e entrando no barco, tudo se tornou calmo novamente, e seus discípulos ficaram sem compreender o que estava ocorrendo. O evangelista Marcos atribui o medo e a não compreensão dos discípulos nesse momento sobre tudo o que estava ocorrendo ao coração deles, que ainda estava cheio de dúvidas diante do maravilhoso Senhor Jesus Cristo e do seu poder. Ao chegarem do outro lado, na cidade de Genezaré, a rotina de Jesus volta a ser a mesma, curando muitos enfermos. E aqui concluímos mais um dia de meditação no livro do Evangelho de Marcos. Como Jesus se revelou misericordiosamente para aqueles que estavam em situação de impureza cerimonial e religiosa. Não se importou com a naturalidade e nem com a situação do endemoniado gadareno, mas foi até a sua cidade para o libertar. Como não se impressionar com a cura da mulher do fluxo de sangue, que por fé em Cristo recebeu a cura que tanto buscava na medicina e não tinha encontrado. Jesus não agia de modo conveniente aos líderes religiosos da época, mas se preocupava com um detalhe: fazer a vontade de Deus. E vimos o quanto Deus estava com Jesus, ainda que seus próprios parentes e familiares o tenham rejeitado. A sua missão, segundo o que temos visto aqui no Evangelho de João Marcos, não era agradar a alguma instituição humana ou a alguém em particular. Não. Jesus desejava e buscava unicamente agradar a Deus. E o mais impressionante de tudo isso é que toda essa obediência a Deus foi com o propósito de nos beneficiar. É isso mesmo. Jesus obedeceu a Deus em todos os requisitos para que eu e você tivéssemos hoje um representante diante do trono do Pai. E a minha palavra a você é essa: quando tudo estiver difícil, insuportável, lembre-se que o seu mestre, Jesus de Nazaré, está diante do Pai, intercedendo por você. E saiba de uma coisa: a intercessão dele será atendida, porque tudo o que ele pede ao Pai, o Pai concede. Você, eu, nós estamos seguros em Deus, porque temos um fiel e bendito pastor que zela por nós, suas ovelhas. Um grande abraço e até amanhã, querendo Deus.